Eu entendi que você não escreve problema, mas você tem dificuldade em português nas provas de concurso. Meu nome é Léo Campos e eu acertei 90% das últimas provas de português do Banco do Brasil e do Banco do Nordeste. E hoje eu vou te mostrar o que eu faria para passar na próxima prova que eu encarasse de português. E isso não é uma aula de gramática, eu vou te ensinar a passar na prova. Até porque editais de diferentes bancas cobram português de formas diferentes. Então você não pode estudar de forma genérica. Então, geralmente, os editais das bancas eles são muito parecidos, mas as bancas querem coisas diferentes. Se eu pegar um edital da Sebrasp, ele pode ser parecido com o da FGV ou com o da Cisgran-Rio, mas o que eles cobram normalmente na prova deles é diferente. Então, seu objetivo não é se graduar em letras ou corrigir o seu parente que fala em bigo, mas é passar na prova. Aqui, sem mais me alongar, vão 5 dicas que você vai usar para dominar o português na banca para a qual você está estudando. Primeira dica. Antes de você pensar em regras difíceis, você tem que pensar no que mais se repete. Então você tem que analisar o que a sua banca mais cobra, pegar as suas últimas provas, de preferência para as instituições que você está estudando, e você fazer um apanhado de questões de português, pode ser por filtro de banco de questões, ou você simplesmente baixa a prova e pede para um IA resumir. E você vai ver que existem assuntos que cobram mais que em outros. Então uma banca que ela fez um edital em 2025, 2024, 2023, ela pode ter um edital muito parecido, porém você vai perceber que tem um assunto dentro do tópico de português que é mais cobrado sempre, e outros que nem tanto. Por exemplo, o edital da Cisgran-Rio, ele gosta de colocar a ortografia oficial e o acento indicativo da crase. Porém, o que ela cobra muito mais é crase, e não tanto ortografia oficial. Segunda dica. As provas, geralmente, elas vêm com texto inicial e algumas questões subsequentes sobre aquele texto de interpretação textual. E é muito importante que você não leve a sua experiência pessoal para esse texto. Às vezes a questão só quer que você tire do texto que está subentendido nele mesmo. Às vezes a gente tenta trazer uma experiência pessoal para entender o texto e o texto é lúdico, por exemplo. E se atente aos detalhes do texto. As questões gostam muito de trazer pegadinhas com palavras como nunca, sempre, somente, e essas palavras elas são muito excludentes de outras coisas. E o seu texto ele pode trazer uma ideia abrangente, então tome cuidado com essas palavras, geralmente elas são pegadinhas e elas estão erradas. Questões como segundo o texto, tal, geralmente você vai buscar uma paráfrase que compõe a ideia do que está naquele enunciado, e aí você vai caçar naquele texto, procurar e você vai marcar, e assim é muito mais fácil. Essas questões de segundo o texto são fáceis de resolver se você compreender isso. Se você ficar entre duas alternativas sobre uma questão de um texto, vai naquela que exija menos suposições, vai na mais óbvia, geralmente ela é a certa. Não é porque a alternativa é extrapolada e excessivamente grande que ela vai ser a certa, tá? Só porque ela é bonita de marcar. Pra gramática vai variar muito qual a banca que você está estudando e o assunto que ela vai cobrar. Mas eu vou te dar aqui 4 tópicos muito valiosos que para qualquer banca vai ser muito usado na sua prova. E se você entender isso, você não vai ficar só craque em responder questões de gramática, mas também vai fazer uma excelente redação se tiver no seu concurso. Anota aí, você tem que ser fera, estudar muito e fazer anotações sobre concordância, regência, crase e pontuação. Se você dominar isso, além de fazer as questões de gramática, você consegue até ter uma noção de interpretação textual, que foi da dica anterior melhor. E como que você vai fazer isso? Você vai pegar um caderno e vai fazer um caderno sobre concordância verbal e nominal. Vai fazer um caderno sobre as regras que caem mais de crase. Então primeiro você vai pegar todas as regras de crase que você conseguir e depois vai ver na sua banca, daquela forma que eu falei, ou filtrando no banco de questões, ou pedindo para uma IA analisar as últimas provas, você vai baixar e vai mandar para ela. E aí depois que você tiver um caderno com as regras gerais de crase, depois você vai ter uma outra página nesse caderno com as regras específicas de crase da sua banca. Aí eu falei aqui da crase, mas você vai fazer com os outros, com a concordância nominal e verbal, como eu disse, com a regência e com a pontuação. Cara, tem uma galera com dificuldade de entender concordância verbal e nominal, mas é uma coisa muito específica de cada pessoa. Cara, você não tem ideia de como entender concordância verbal, nominal e pontuação faz uma diferença absurda na sua prova como um todo. Você vai conseguir até entender questões de outras matérias, porque você vai estar conseguindo ler melhor, por entender concordância e pontuação. A quarta dica é o seu caderno de erros. Da forma como você fez um caderno de resumos para fazer as regrinhas, você vai ter um caderno também de erros. E aí esse caderno de erros você vai fazer por numeração. Não precisa separar por assunto. De acordo com o que você for fazendo, depois que você corrigir, você vai numerar. Aí você vai escrever o que foi seu erro. 2, escreve qual foi o próximo erro. E aí é muito importante que você revisite esse caderno. O caderno não é para você escrever só uma vez. Você vai ficar relendo ele. E toda vez que você errar o mesmo tipo de questão, se já tiver lá no caderno, você vai fazer uma estrelinha. No meu caderno de erros tem questões que tem mais de 5 estrelas. Então aquele tipo de questão eu errei muitas vezes. Logicamente, eu percebi que eu tinha que dar um enfoque maior naquilo. Hoje é muito difícil eu errar uma questão daquelas que tinham mais de 5 estrelas,
porque eu dei muito foco naquilo depois que eu percebi que eu errava mais aquilo, e em um momento parei de errar. A quinta dica agora vai ser um tutorial de como você resolver uma questão. Então anota isso, grave isso na sua mente e tenta aplicar em toda questão que você for resolver. Primeiro passo, leia mais de uma vez. Não importa o que dizer, você tem tanto tempo para fazer uma questão. Leia mais de uma vez, tanto o enunciado como as alternativas, porque elas podem te iluminar melhor depois que você lê uma segunda vez. A primeira vez você pode ter esquecido uma vírgula, você pode ter esquecido um detalhe, uma palavra, alguma coisa que vai fazer você responder aquela questão certa. Então leia mais de uma vez. Pode ser até que a primeira seja mais rápida, você passa o olho, mas depois você lê com mais calma. Mas não leia só uma vez antes de responder uma questão por pressa. Segunda coisa a ver também com pressa, leia o texto com calma. Nas provas de português, como eu disse, geralmente vem um texto para que você responda questões subsequentes. É muito importante que você leia esse texto com calma, que você não use técnicas de leitura rápida para tentar ligar pontos. Não faça isso. Leia como um texto que você tem curiosidade de entender, como um assunto que você tem desejo de entender, porque às vezes são nas entrelinhas que você vai ter a interpretação real daquele texto. Existem perguntas que são exatamente o que é que aquele texto quis dizer. E se você ler só partes do texto, você não vai ter a ideia geral do contexto. Já vi muita gente errar por conta disso, amigos que me relataram também que erraram por conta disso, e eu já errei por conta disso. Pelo fato de antes eu tentar usar técnicas de leitura para ler mais rápido, economizar um tempo fútil para responder outras questões. Geralmente nas provas sobrava tempo, não só quando eu estava cronometrando o tempo em casa, mas quando eu ia fazer as provas do concurso. Dificilmente eu usava o tempo todo disponível para a prova e era lendo com calma o texto, tentando interpretar, tentando entender para fazer uma boa prova. E o próximo passo e crucial é que você não mude uma alternativa que você já marcou. Seu subconsciente ele tá agindo antes de que você pense. Então, quando você está lendo um item, você marcou ele e você foi fazer outras coisas, geralmente a gente marca o gabarito depois e dá uma lida por cima da questão que a gente já fez. Às vezes a gente fica pensando, poxa, será que será certa? Não muda. Porque quando você fez aquela questão, sua cabeça ela estava mais fria, o conteúdo estava mais fresco e você não embaralhou a sua mente com um bocado de questões depois dela. Ou seja, a probabilidade daquela alternativa que você marcar ser a correta é muito alta. A não ser que você tenha marcado errado de fato, por exemplo, numa questão de matemática, você fez um cálculo e viu que marcou errado o cálculo ali, ok. Ou você lembra que na hora que você estava respondendo era A, e aí na pressa que você não deve ter, você marcou B ou C. Ok. Agora, se na hora que você estava realizando a questão você marcou consciente e depois quer mudar, não faça isso. Eu poderia citar diversas outras dicas de português aqui, mas se eu dissesse para você que a principal não é você fazer milhares de questões e repeti-las, eu estaria mentindo. Então você vai pegar essas 5 dicas, não precisa aplicar todas de uma vez, mas vai tentando adaptar ali na sua rotina a aplicação delas da forma que você estuda, e você vai ver como melhorar. Eu tenho certeza que você vai melhorar seu desempenho. E se você gostou desse vídeo, deixa aqui nos comentários, se inscreve para me ajudar, dá um like, manda para quem precisa e me segue lá no Instagram que eu tô por lá também. Valeu, pessoal!